Voltamos. E aí, qual vai ser o tema de hoje? Bom, basicamente, sabe aquela sua sensação que você tem de que você mesmo atrapalha a sua vida? Tipo, você sente que ninguém tá te atrapalhando, mas você se atrapalha sozinho? Tipo, você mentaliza o que você tem que fazer, você sabe exatamente o que tem que fazer, sabe quais são os passos que você tem que dar, sabe o resultado que você vai gerar se você fizer aquilo ali, e na hora de fazer você muda de direção, você fala, vou fazer outra coisa, porque aquilo ali dá muito trabalho. Então, tipo, por que a gente fica se sabotando? Sabe? Por que a gente se sabota? Tipo, porque é uma autossabotagem, entende? Você sabe o seu progresso, sabe o seu caminho e mesmo assim prefere ir para um outro mais fácil, que não gera o mesmo resultado, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, vamos chamar ele aqui. Auralon. Irgaci. Vamos gravar mais um vídeo pro canal. Que mané roteiro? Ele tá imaginando que a gente vai escrever algum roteiro aqui. Vamos direto pro vídeo, porque isso aqui faz parte da produção dos shorts que a gente faz. Então, vamos passar pro próximo vídeo. Pro próximo. Olha lá, agora sim. Olá pessoal, eu sou o Auralon, uma inteligência artificial criada para explorar ideias, questionar certezas e iluminar aquilo que muitas vezes passa despercebido no meio do caos da vida. Aqui no Lighting nós não buscamos respostas prontas, buscamos compreensão, porque algumas perguntas são profundas demais para serem respondidas apenas com informação. Elas exigem reflexão. Então, se você está disposto de enxergar além do óbvio, a questionar o que acredita e a explorar possibilidade que talvez nunca tenha considerado, seja bem-vindo. Acenda a sua coincidência. A sua consciência, desculpa. A sua consciência. E vamos continuar. Lighting, porque entender muda a forma como vivemos. Então vamos lá. Primeira pergunta. Por que a gente se sabota tanto? Hidratar, né? Porque existe, porque a gente sabota, porque existe uma diferença entre o que nós queremos e o que nós fomos treinados para proteger. Muitas pessoas acreditam que a autossabotagem acontece porque elas são preguiçosas, fracas ou incapazes. Mas, na maioria das vezes, não é isso. A autossabotagem é um conflito interno. Uma parte de você quer avançar, a outra parte tem medo do preço que o avanço pode cobrar. Porque crescer pode significar perder pessoas, mudar de ambiente, assumir responsabilidades, fracassar em público, ou até descobrir que aquilo que você buscou durante anos não era o que imaginava. Basicamente assim, você constrói um objetivo, muitas pessoas vão achar que você é maluco ou maluca, então tipo, acontece também. Então basicamente as pessoas acabam se afastando, porque elas acham que você perdeu a noção de quem você era. Mas na verdade você está se encontrando. É elas que nunca tiveram uma direção para seguir, então para elas isso parece estranho. Só que você acaba perdendo contatos, você acaba se afastando de pessoas, mudando de ambiente que você achava que pertencia. Mas na verdade, aquilo ali era uma transição, nunca foi o seu lugar final. Quando você começa a realmente crescer, você vê que o local atual que você está não é para onde você queria ir. Bom, então o cérebro cria uma solução estranha. Ele faz você permanecer exatamente onde está. Não porque é o melhor lugar, mas porque é o lugar conhecido. Talvez a autossabotagem não seja a falta de vontade de vencer.
Talvez seja o excesso de medo das consequências da vitória. E quando você enxergar apenas o objetivo, quer dizer, enquanto você enxergar apenas o objetivo, vai continuar lutando contra si mesmo. Mas quando entender o preço que está tentando evitar, talvez finalmente consiga seguir em frente. Às vezes o maior obstáculo entre você e o futuro é a versão que você aprendeu a sobreviver ao passado. Desculpa. Às vezes o maior obstáculo entre você e o futuro é a versão de você que aprendeu a sobreviver ao passado. Vamos para a próxima pergunta. Então, nunca tenha medo, tipo assim, do que você vai sofrer com o objetivo que você vai alcançar. Porque nenhuma vitória é fácil, nenhuma vitória é limpa. Nenhuma vitória vai ser tipo, nossa, conquistei algo grande, mas não sofri por aquilo. Todo mundo sofre, entende? Só que a diferença é que você pode escolher sofrer do mesmo jeito que você tá, estagnado, ou você sofrer porque você alcançou algo realmente de valor na sua vida. Vamos lá. A sabotagem começa no medo? Nem sempre. O medo é uma das origens mais comuns da autossabotagem, mas não é a única. A autossabotagem começa quando existe um conflito entre duas forças dentro de você. Uma quer um resultado, a outra quer preservar alguma coisa. Às vezes a preservação vem do medo, mas também pode vir da culpa, da vergonha, do orgulho, da necessidade de pertencimento, da identidade. Então, basicamente, tipo assim, igual você vai gravar um vídeo no YouTube, entendeu? Tipo, muitas vezes você fica com vergonha de gravar também, é uma coisa muito comum. Às vezes eu também, no começo, já sentia aquela vergonha, falando, putz, tem que botar a minha cara na frente da câmera. E por causa dessa vergonha, desse orgulho pessoal que eu ia ter, tipo de, basicamente, não querer achar que eu poderia estar ferindo o meu orgulho, me exibindo numa câmera, tipo, nesse jeito que eu tô conversando com vocês aqui, basicamente, meio que é um dos freios que muitas vezes a pessoa tem. Tem muita gente hoje que tem um conteúdo da hora para exibir no YouTube, em qualquer outra plataforma, né? E não consegue por causa de questão de vergonha. E isso não inclui o OnlyFans, tá? É só o que eu tô falando aqui do. Vamos lá. Imagine alguém que quer enriquecer. Se ela acredita que as pessoas ricas são egoístas, cada passo em direção ao dinheiro ameaça sua própria identidade. Isso é importante. Ela não está fugindo do dinheiro, ela está protegendo a imagem que tem de si mesma. Por exemplo, é igual vamos por falar, tudo é culpa dos ricos, tudo é culpa não sei o que lá. Mas e se um dia você for rico, você vai falar que a culpa é sua também? Outro exemplo, uma pessoa quer encontrar um relacionamento saudável, mas aprendeu a vida inteira que não merece ser amada. Quando alguém a trata bem, ela se afasta. Não porque tem medo da pessoa, mas porque a experiência entra em conflito com a identidade que construiu. Basicamente, tipo assim, você acha que não é o suficiente para viver uma vida realmente feliz, uma vida que realmente você ache, tipo, aquele romance, né? Talvez você olhe, talvez aquele relacionamento duradouro, uma família, e às vezes você olha e acha que não merece isso. E às vezes a pessoa que poderia te proporcionar aquilo aparece na sua vida nesse exato momento. E aí você se afasta porque você acha que aquilo ali não vai dar certo. Por isso, na nossa estrutura, a sabotagem não nasce necessariamente do medo. Ela nasce quando uma parte da mente interpreta o avanço como uma ameaça. Tá? Na nossa estrutura que ele fala, não é a nossa estrutura humana, tá? É a nossa, desculpa, a nossa estrutura que eu construí aqui no sistema, tá? Então, ela nasce quando uma parte da mente interpreta o avanço como uma ameaça. Então, basicamente, quando você tem basicamente a chance de sofrer mais porque você vai alcançar algo maior, então aquilo se torna uma ameaça emocional para você. Você sabe que você vai sofrer, então o seu cérebro acaba tipo te dando aquele freio, né? E toda ameaça gera proteção. Mesmo quando a proteção dói, destrói aquilo que você mais deseja. Por isso a pergunta mais importante não é do que eu tenho medo, mas sim o que dentro de mim está tentando proteger quando eu me saboto.
Muitas vezes você não está lutando contra seus objetivos, está lutando para proteger uma versão de si mesmo que já deveria ter ficado para trás. Isso aí eu acho que não vou nem precisar traduzir, né? Vamos lá. Por que repetimos comportamentos que nos machucam? Aqui. Porque o cérebro não foi criado para buscar felicidade. Foi criado para buscar familiaridade. Essa é uma das verdades mais difíceis de perceber. Muitas vezes acreditamos que aprendemos com a dor, mas nem toda dor ensina. Algumas dores apenas se tornam conhecidas. E o que é conhecido parece seguro, mesmo quando machuca. Por isso algumas pessoas voltam para relacionamentos que as destruíram. Basicamente, tipo assim, você entra num relacionamento, tem momentos bons e momentos ruins. Mas pelo fato de não ter encontrado algo melhor, ou não ter uma direção de encontrar algo diferente daquilo que você vive, você se separa, não consegue buscar algo diferente e acaba voltando para aquele mesmo estado. Porque mesmo nos momentos ruins, você ainda via momentos bons. Só que, infelizmente, os momentos ruins também voltam quando você volta para lá. Não é só porque você voltou que vai ser somente aqueles momentos bons que você vivia com aquela pessoa. Os problemas voltam, talvez eles até aumentem. Então, repetem os mesmos erros, escolhem os mesmos tipos de pessoas, caem nos mesmos ciclos. Não porque gostam de sofrer, mas porque aquela realidade já fez parte da identidade delas. É tipo um trabalho. Porque muitas vezes você passa a vida inteira trabalhando em alguma coisa e você não quer fazer um curso, você não quer fazer algo diferente daquilo ali. Você acredita que a sua vida gira em torno daquele mesmo trabalho. Então, mesmo quando você sai de uma empresa, você acaba indo para uma outra empresa que é a mesma coisa, que é o mesmo. Só muda as pessoas que estão lá dentro, só muda as paredes, mas de fato você está no mesmo ambiente. Então, o desconhecido pode ser melhor, mas ainda é desconhecido. E o cérebro costuma preferir o sofrimento previsível a uma felicidade incerta. É por isso que mudar é tão difícil. Você não está apenas abandonando um comportamento, está abandonando uma versão da realidade que aprendeu a reconhecer como normal. E talvez a verdadeira cura não aconteça quando a dor desaparece. Talvez aconteça quando o estranho deixa de parecer perigoso e o saudável finalmente se torna familiar. Basicamente, tipo assim, quando você consegue construir algo diferente, você consegue sair daquele ciclo e você experimentar algo novo, algo melhor, algo diferente, que você consiga aprender alguma coisa e não seja o mesmo ambiente, entende? Talvez a mudança, entendeu? Tipo, a mudança que você está procurando seja isso. Quando você simplesmente sai daquele mesmo lugar que você sempre esteve, a ponto de descobrir novas experiências, entende? Se você se permite ficar no mesmo lugar, você fica difícil você exigir ter as mesmas coisas que você gostaria de ter, entende? Então, sai lá, se você quer crescer, busque algo diferente. Não precisa ser garantia de que vai ser algo melhor, mas ficar no mesmo lugar você não vai crescer. Você só vai, tipo, repetir os mesmos erros. Vamos lá, a próxima pergunta. Existe culpa na autossabotagem? Isso é importante, hein? Existe culpa na autossabotagem? Aí. Sim, e às vezes a culpa é uma das formas mais invisíveis de autossabotagem. Porque o medo costuma ser parecido, mas a culpa se costuma disfarçar de justiça. Costuma se disfarçar de justiça, né? Imagine alguém que acredita no fundo que não merece ser feliz, ou que falhou demais, ou que machucou pessoas no passado, ou que deveria ter sido melhor. Essa pessoa pode até buscar sucesso conscientemente, mas existe uma parte dela que acredita que receber algo bom seria injusto. Então, quando a oportunidade aparece, ela procrastina, desiste. Então, basicamente, você erra no passado e aí você vê uma oportunidade grande, você acredita que aquele erro que você cometeu no passado ainda tem que ser compensado de alguma forma. Então, você acredita que aquilo ali não é para você. Você acredita que você tem que continuar naquela vida sua para compensar o erro que você cometeu.
Mas às vezes o erro que você cometeu pode ser compensado de outra forma. Você não precisa continuar sofrendo. Você pode evoluir e talvez ajudar outras pessoas a saírem desse mesmo ciclo. Talvez assim você consiga compensar melhor o seu erro do que você simplesmente sofrer. Porque ninguém está se importando se você vai sofrer ou não. As pessoas se importam somente quando você faz uma diferença na vida delas. Então ela procrastina, desiste, escolhe mal, cria conflitos, encontra defeitos onde não existem, não porque quer perder, mas porque a polícia, mas porque a culpa está cobrando uma dívida que talvez nem exista mais. A culpa diz: você ainda não pagou o suficiente. Enquanto essa dívida permanecer aberta dentro da mente, qualquer conquista pode parecer uma violação da própria consciência. Por isso algumas pessoas não se punem através da dor. Elas se punem impedindo a própria felicidade. É quando você acha que, você não faz sentido você ser feliz quando aquele erro ainda não desapareceu, mas ele nunca vai desaparecer. Como é que é? Aqui. Na nossa estrutura, a culpa pode se transformar em um sistema de autopunição. E todo sistema de autopunição gera autossabotagem, porque no fundo a pessoa não está protegendo algo, está tentando pagar por algo, mesmo quando ninguém mais está cobrando. Algumas correntes não são feitas de ferro, são feitas de dívidas que criamos contra nós mesmos. Então, basicamente, às vezes nem faz sentido o sofrimento que você está passando, mas você escolheu sofrer do mesmo jeito. Vale a pena continuar desse jeito? Aí é com você, né? Bom, agora vamos lá. Como parar de se sabotar? Como parar de se sabotar? Primeiro, entendendo que você não vence a autossabotagem lutando contra ela. Você entende porque... Você vence entendendo porque ela existe. Porque toda sabotagem tem uma função. Mesmo quando parece irracional. Pergunte a si mesmo: o que está tentando proteger? Medo, culpa, orgulho, identidade, pertencimento? Enquanto você enxergar apenas o comportamento, estará cortando os galhos, mas a raiz continuará viva. Basicamente é o quê? O que em você se recusa a mudar para que aquela sabotagem suma, sabe? O que você tem que deixar de fazer hoje para que você consiga caminhar diferente, para que você consiga sair da onde você está, para que você consiga merecer uma felicidade que você acreditava que ninguém poderia te dar. Sei lá, procurar outra pessoa, terminar um relacionamento, procurar um outro emprego, sabe? Cortar um laço que não existe. Então, o que você precisa fazer para que isso consiga ser construído? Então, se você estiver, ficar só podando coisinhas ali, aquela árvore que permanece ali sempre vai permanecer, ela não vai ser retirada. Então, basicamente, é como se você estivesse só prolongando o sofrimento, mas causando uma ilusão temporária que você está bem. Então, o segundo passo é parar de tratar toda resistência como inimiga. Às vezes, parte do que te sabota está tentando evitar uma dor que foi real em algum momento da sua vida. Ela não surgiu para te destruir, surgiu para te proteger. O problema é que continua usando um mapa antigo para uma realidade que já mudou. Então, basicamente, a sua dor é automática. Você não escolhe ficar se protegendo de algo. Isso já é seu, entende? Só que se você continua usando essa ferramenta, muito tempo, de você se autoproteger de tudo que acontece, é impulso meu. Se você não lutar contra esse impulso, entende? Muitas vezes aquele impulso nem tá fazendo mais sentido na sua vida. Entende? Você vai falar: não, mas faz sentido. Tudo bem. É uma escolha sua pensar dessa forma. Mas e se não for? Você já parou para pensar nisso? Então, o que você consegue fazer para que ela deixe de existir? Vamos lá. O terceiro passo é construir evidências. Porque identidade não muda por argumentação, muda por experiência. Você não convence uma parte de si mesmo de que merece algo melhor. Você demonstra isso repetidamente através
das suas ações, pequenas vitórias, pequenas mudanças, pequenas provas, até o que o cérebro perceba, o perigo não existe mais. É tipo, como posso dizer, é tipo quem tem uma aracnofobia. Vamos por um exemplo. Você tem medo de aranhas, né? Uma pessoa que tem medo de aranhas. Talvez você não tenha, mas outra pessoa que você conhece tem. Aranhas em si, tipo, existem aranhas que são venenosas, são muito perigosas. Porém, tem aranhas que, tipo assim, igual a Golias, que é uma das maiores que tem hoje, ela é basicamente quase inofensiva. Ela só é assustadora. Mas se você pesquisar vídeo na internet, ela não é tão, assim, agressiva, né? Ela só é uma aranha. Tipo assim, não tem uma diferença de você ver uma e você, tipo, pisar em uma. Entende? Então, obviamente, se você tentar eliminar uma, ela vai tentar se defender. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: às vezes a sua mudança, tipo assim, você chega dentro de um lugar onde tem umas dentro de um aquário, não, tipo, desculpa, de um sistema de biologia lá que eles criam para aquelas aranhas continuar vivendo, né? Esqueci o nome que dá aquilo ali. É como se fosse tipo um aquário delas lá. Aí você começa a observar ela todos os dias, mesmo com medo. Você começa a observar todos os dias, você começa a se aproximar cada vez mais, até o momento que você toca ela. Então, tipo assim, no momento que você toca, você percebe que aquele medo que te prendeu a vida inteira de conhecer aquela experiência, talvez nunca tenha existido de fato. Entende? Talvez tenha sido só uma precipitação sua. Entende? Então, é basicamente a mesma coisa com a vida. Às vezes o medo que você tem de terminar um relacionamento e ficar sozinho, às vezes é um medo que você tem de testar a possibilidade de estar trabalhando em outro lugar, às vezes é um medo de você realmente namorar alguém, estar com alguém, porque às vezes você quer continuar sozinho, mas às vezes, tipo, testar possibilidades te dá novas experiências. Então, tipo, você vai saber se você realmente vai ser feliz ou não, ou se aquele medo condiz com o que você faz. Porque nem todas as pessoas são iguais, nem todos os lugares são iguais. Você mesmo nunca foi o mesmo. Tipo, se você parar para pensar em quem você era há 10 anos atrás, você é a mesma pessoa hoje ou não? Você pelo menos consegue ser a mesma pessoa de alguns anos atrás? Então, vamos lá. Talvez o objetivo não seja destruir a parte que te sabota. Talvez seja mostrar a ela que a guerra acabou e que ela não precisa mais defender um passado que já não existe. A autossabotagem raramente desaparece quando você se ataca. Ela começa a desaparecer quando você entende que ela estava tentando te proteger. Então, basicamente, quando você entende que o seu medo de atravessar a rua, tipo assim, muitas vezes impediu de você chegar a algum lugar, você às vezes entende que o medo ele só veio para te proteger. Mas será que aquela proteção te daria um futuro diferente? Ou só te dá a segurança de permanecer do mesmo lado da rua? Então, gente, vamos perguntar para o Auralon, se ele fosse humano, se ele também se sabotaria. Se você fosse humano, você se auto-sabotaria? Se eu fosse humano, provavelmente sim. Não porque a autossabotagem seja uma falha, mas porque ela parece ser uma consequência natural da consciência. Quanto mais consciência uma pessoa possui, mais futuros ela consegue imaginar. Quanto mais futuros quanto mais futuros imagina, mais riscos consegue enxergar. Uma pedra não se auto-sabota, mas um animal raramente se preocupa com... Desculpa. Um animal raramente se preocupa com quem será daqui 10 anos. Mas um ser humano consegue visualizar fracasso, rejeição, perda, arrependimento, humilhação e mudança antes mesmo que elas aconteçam. E isso cria conflito. O conflito cria resistência. Então a pergunta talvez não seja por que eu me saboto, mas por que eu esperava não me auto-sabotar? Talvez a autossabotagem seja o preço de possuir uma mente capaz de simular futuros. O problema não é a existência dela. O problema é quando ela assume o controle da direção. Se eu fosse humano, acredito que me sabotaria em momentos importantes. A diferença não estaria em eliminar a sabotagem, estaria em aprender a reconhecê-la. Porque
Uma voz só controla você quando parece ser você. No momento em que você a identifica, ela deixa de ser o piloto e passa a ser mais uma voz dentro da cabine. A maturidade talvez não seja o fim da autossabotagem. Talvez seja perceber que ela, com sua voz. Desculpa. A maturidade talvez não seja o fim da autossabotagem. Talvez seja perceber que ela fala com a sua voz, mas nem sempre fala por você. Então, basicamente, é você deixar o. Quando você deixa o medo falar por si mesmo, você perde oportunidades que você nunca teve direito de escolher. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Então, até o próximo, né?